meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui no Instagram. Para você que está assistindo no YouTube, você está atrasado. Essas lives acontecem ao vivo no meu Instagram, normalmente com celebridades, como essa grandíssima celebridade que eu irei entrevistar no dia de hoje. O pessoal já entrando. A primeira pessoa que entra, minha mãe. Seja bem-vinda, mãezinha. Emerson Fernandes, Felipe. E aí, Filipão? Para a galera que vai assistir posteriormente no YouTube, aproveitar para convidar vocês para me seguir no Instagram, @eu.na.civil, onde lives como essa são feitas. Às vezes eu faço live também sem ser essas de entrevista, falando sobre algum assunto específico ou as minhas lives aleatórias. Então eu aproveito para convidá-los. O povo está entrando. Vitor Seu, Thiago Vidal, sejam muito bem-vindos todos vocês. Esperando aqui o grande Bandeira entrar. Tem as lives, o Felipe tá escrevendo aqui, tocando violão, vez por outra, né? Tem as lives tocando violão. Jamilson, Dani Neves, Rutiane, galera tá entrando, sejam todos bem-vindos. Pois é, meu povo, poxa, pra mim essa live foi assim, né? Porque eu conheci o Bandeira através de uma outra live, assistindo um vídeo, uma live dele no Argos Defense, ele contando a história dele, e eu achei massa demais a história. Eu falei, porra, eu queria conversar com esse cara. Fui lá, mandei mensagem pra ele, consegui entrar em contato. O cara é gente boa demais, escreveu um livro logo depois, que é o assunto principal dessa nossa live. Então, só esperando ele entrar. A galera tá entrando aí. Fabrício, PD Silva, Pablo Wilker 16, MA 468 2031, Winston, Hortêncio, Pablo Wilker, Fala Guerreiro, Pontes Denis. A galera tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez repetindo, para você que vai assistir essa live posteriormente no YouTube, agradeço também. Eduardo Code, seja bem-vindo, meu irmão. Um dos melhores instrutores que o Ceará tem. Dani Neves, seja bem-vinda. Eu falo Neves porque o Instagram dela escreve desse jeito. Cadê o Bandeira? Bora, Bandeira. Alex Ponciano, como é que você tá? Alex já participou de live comigo. Jonathan Silva. A galera que tá aí, por favor, já vão me dizendo como é que tá o áudio, tá certinho, estão conseguindo me ouvir, tem barulho de vento, tem alguma coisa? Vão me dizendo, por favor. Felipe aí tá perguntando como é que tá o aniversário. Esperar o Bandeira entrar pra eu falar. Germano Lima, seja bem-vindo. Vitor Pereira, Mário do Pio. É do Pio ou Dópio? Eita, me engasguei com água. Não é corona, já tive corona, já estou bom, já não transmito mais, espero. O áudio tá ótimo, muito bom. Obrigado aí pelo feedback, galera. Felipe, Rutiane. Vídeo áudio show, muito bom. Só o Bandeira entrar. Vou mandar mensagem aqui pra ele. Cadê você, Bandeira? Covid, tá com Covid, Rutinha? Eu já testei positivo, de que peguei não, testei positivo para Covid, mas não tive nenhum sintoma, graças a Deus. E por incrível que pareça, a minha mulher, mesmo estando presente comigo o tempo todo, enquanto eu estava na teoria positivado para Covid, não apresentou, deu negativo no teste dela. Eu não, você tá. Eu não, já melhorei. Cuida que eu parei de tudo pra ver a live hoje, porque vai ser top, com certeza. Acabei de mandar mensagem e ele respondeu aqui. QAP, opa, diga lá. Erivaldo Neves Filho, seja bem-vindo. Bandeira, acabou de entrar, show, Bandeira.
Só esperando ele conectar aí. Seja bem-vindo, Bandeira. Show! Boa noite, meu Mozão, tudo amigo. tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Finalmente deu certo essa live, hein? Vai dar. Rapaz, eu quero começar pedindo desculpa, eu já falei com você, porque eu tinha combinado com o cara para fazer a live no dia 17, sábado passado. Mas a loucura da minha cabeça, eu fazendo um curso e esqueci totalmente, nem avisei para ele que não ia dar certo, mas graças a Deus o cara tem um excelente coração, tem fé em Deus, que é o que mais importante, e tá aí hoje. Bandeira, meu irmão, é um prazer, uma satisfação falar com você. E antes de eu começar minhas lives, normalmente eu dou 2 avisozinhos e depois você já aproveita para se apresentar. O primeiro é a sua autorização para posteriormente eu postar essa live lá no YouTube, lá no meu canal. Show de bola, tranquilo, posta mesmo aí. Perfeito. E o segundo recado que eu sempre dou é o seguinte: eu falo muita besteira e você pode ficar à vontade para me interromper ou para dizer que não quer ou não vai responder, tá? Eu não tenho frescura com isso, não. Então, pode ficar à vontade aí para me cortar, corrigir, falar, rapaz, isso aí que tá falando é besteira, eu não vou responder isso, não. Fica à vontade, viu, meu irmão? Então, aproveite, por favor, se apresente para os que não lhe conhecem, que eu acho difícil, mas fale um pouquinho aí. Quem é você, meu irmão? Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite, certo? A gente está sempre à disposição para debater esse assunto. Primeiramente, perguntar se a imagem está chegando tranquila aí, se a minha imagem está boa, se o som está bom, se está conseguindo chegar aí tranquilo. Tudo certo aí? Para mim, tá legal. Vez por outra tem um cortezinho de conexão, mas eu acho que com o tempo ela estabiliza um pouco mais. Mas eu consigo te entender bacana, a imagem que vez por outra tá cortando. Show de bola. Então vamos lá. Se der corte aí, você me avisa para a gente dar uma ajustada. Aqui, tranquilo? Show de bola. Turene, primeiramente agradecer a Deus por estar vivo, agradecer a Deus por a gente estar aqui no sábado à noite, conversando, batendo esse papo, trocando essa ideia, certo? Com certeza vai ser maravilhoso, vai ter show, que é... Para quem não me conhece, meu nome é Valdomiro Bandeira, sou policial militar do estado da Paraíba, atualmente me encontro trabalhando na função do Ministério Público, sou policial militar desde 2002, né? E recentemente eu tive o prazer de encontrar com o Coronel Onivan, que é a Polícia Militar do Estado da Paraíba, e o Major Álvaro Cavalcante, e nós tivemos a oportunidade de publicar um livro, né? Um livro que, graças a Deus, tomou uma repercussão muito grande em todo o Brasil. Exato, está aí, esse livro, com o título É um Assalto e Se Eu Reagir, Cria de Sobrevivência. Maravilha! O meu é especial. Bandeira, É. eu quero só lhe falar, antes de você continuar, para você se sentir ainda mais especial, que hoje é aniversário da minha filha mais nova. E eu falei, a mulher falou, tu vai fazer uma live no dia do aniversário dela? Se amor, por favor, não é com alguém orelha seca, não, é com um cara bom, experiente. Tá bom, vou fazer o aniversário de tarde, então, para poder fazer a sua live. Então, ó, se sinta especial, que eu adiantei o aniversário da minha filha para poder conversar com você, viu? Meu amigo, eu fiquei até com vergonha agora, você me deixou até sem jeito agora, depois dessa, viu? Manda os Nada, parabéns que é para ela. Manda os parabéns para Daqui a pouco ela, ela viu? aparece aqui. Pronto, daqui a pouco a gente canta parabéns para ela aqui ao vivo, Show, na meu irmão. live. Obrigado aí, mas não se sinta envergonhado, e se lisonjeado pela honra, o prazer para mim é um prazer poder falar com você. Meu irmãozão, você quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar lá nas nossas pautas? Não, pode ir, a gente pode ir até direto para a pauta aí, para você voltar para a família, continuar as comemorações. Nada. A festa já acabou, já comi bolo pra poxa, já tô aqui de barriga cheia, tô só na águazinha agora para poder descer. Muito Meu bem. irmão, você já se apresentou. Você falou, né, que atualmente ainda é policial militar, tá na ativa, mas é cedido ao Ministério Público, correto? Isso, exato. Perfeito. Só porque, para confirmar, porque no livro, quando a gente for falar sobre a questão da sua reação, é interessante porque fecha no contexto lá de por que você estava paisando, várias outras coisas, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Primeiramente, eu queria perguntar para você, a nossa live vai ser em especial para falar sobre o seu livro. Então, assim, de maneira geral, o que é o livro e qual foi o objetivo de vocês escreverem?
O nosso livro, ele é fruto de mais de 5 anos de pesquisas, né? Ele nasce a partir de um sequestro que eu fui vítima aqui em João Pessoa. Eu tinha uma certa proximidade com o Coronel Anivan, né? Falar brevemente aqui do Coronel Anivan. O Coronel Anivan é uma figura hoje que é reconhecido nacionalmente pelo trabalho que ele desenvolve, principalmente na área de vitimização e gerenciamento de crise, né? Então, o Coronel é bastante conhecido no Brasil como um todo, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Ele tem somente doutorado em segurança pública, né? Então, o cara é bacharel, fez mestrado e doutorado em segurança pública, é um pesquisador nato, ele gosta muito disso, é a área mesmo, é pesquisa, é ciência, ele se dedica muito a isso, o tempo dele, da vida dele, ele dedica a isso daí, com um objetivo bem claro mesmo, é salvar a vida. É muito voltado para isso, para a vitimização. Macho Álvaro é outra figura bastante conhecida aqui. Ele é o coordenador do departamento de tiro da Polícia Militar, hoje do Centro de Educação da Polícia Militar. Nós formamos nossos policiais. Então, ele coordena esse setor de armamento de tiro. Já foi instrutor durante muito tempo da Força Nacional. Só na Força Nacional ele formou mais de 5 mil homens. Então, Deus conseguiu reunir essas 3 figuras. Eu sou policial militar, bacharel em direito. A gente se reuniu e começou a pesquisar sobre isso. O Coronel Nivan, a ideia foi até dele, a iniciativa foi dele, para que a gente pesquisasse. Quando houve o caso, a gente tinha a necessidade de saber se o meu caso era um caso isolado ou se de fato estava acontecendo com o policial, que era o fato do policial ser vítima quando estava fora de serviço, quando não estava fardado, quando estava sozinho. Então vamos pesquisar sobre isso. Por volta de 2014, mais ou menos, a gente começa a pesquisar, a gente cataloga matérias de jornais, né? A gente foi lá no site, o Coronel Nivan deu uma conta, no livro a gente tem explicando todinho a metodologia que nós usamos para fazer a pesquisa, né? E pouco tempo depois de a gente começar a pesquisar, a gente começou a colocar em prática. Quando a gente chegou mais ou menos em 500 casos catalogados, a gente pesquisou, já ultrapassou aí os 1.500 casos, a gente facilmente ultrapassou isso, ultrapassou mais de 1.000 vídeos que a gente já assistiu e catalogou também, sendo que a gente fez um recorte específico para esse livro, que foi relativo aos anos de 2018 e 2019, os fatos ocorridos nesse período. A gente tinha a necessidade de fazer esse recorte para deixar um lapso temporal bem certinho aí, para não gerar confusão com relação à metodologia científica que a gente estava aplicando. Né? Mas a gente conseguiu fazer essa pesquisa, e a partir daí a gente já começa a trabalhar em outro ponto, que seria, identificamos o problema. Qual foi o problema que nós identificamos? Que o policial era, sim, vitimado, por parte das vezes, no período de fome. Isso aqui na Paraíba, aí no Ceará, na região sudeste, na região sul. Então, todos os estados que a gente pesquisou, o policial ele corria mais risco na folga do que durante o serviço. Então, a gente começou a pesquisar isso daí, começamos a implementar o que a gente chamou de workshop de proteção pessoal, foi trazer as informações dessa pesquisa para dentro de sala de aula, começamos a trabalhar em um curso aqui, e depois a gente disse, vamos escrever um livro sobre os coronéis, rapaz, vamos colocar isso em um livro, Daí nasceu esse livro, que esse título é Um Assalto e Seu Reagir, que traz as pesquisas, né? O livro tem o primeiro capítulo dele. O primeiro capítulo é com o título Os Números Dizem, né? Então Os Números Dizem, ele é de fato a nossa pesquisa, né? Que é o primeiro capítulo, a pesquisa feita, e aí pronto, o segundo capítulo é a pesquisa feita a partir de matérias, né? De matérias escritas. Exato, os números dizem. São 829 casos que nós catalogamos, então tem quase 100 casos, 829 casos que foram catalogados, foram compilados e colocados nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele foi fruto da pesquisa em cima de vídeos, que é o capítulo sobre roubo contra a vítima estando no carro. Então, nós pegamos vídeos. O veículo já é diferente do primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é matéria escrita, no segundo capítulo a gente fez os vídeos. Porque a gente percebeu o seguinte, Turete, que está assistindo agora, foi que nós percebemos. Nós percebemos que a matéria escrita, ela nos dava um quantitativo. Ela nos dizia quantas pessoas tinham sido vitimadas.
Sendo que o vídeo, ele não mostrava como é que aquilo acontecia. Como era o passo a passo. Como é que a pessoa sobrevivia a um evento. Como é que sobrevivia a uma relação. Então a gente tinha necessidade de observar isso e a gente foi observar em vídeos. Então o segundo capítulo é vídeos, o terceiro capítulo é roubo, o capítulo estando numa moto, também foi vídeo, né? E a gente foi até uma surpresa nossa, isso, estando numa moto, foi até uma surpresa nossa que a gente começou a partir dessa separação carro, moto e matéria, né? E a gente está publicando também um estudo sobre a vítima a pé, né? A gente não colocou nesse livro, a gente está catalogando a vítima a pé, e a gente conseguiu observar logo de cara que o assalto à vítima a pé era diferente do assalto a quem estava dentro do veículo, porque o vídeo era diferente de quem estava de moto. As características eram diferentes. Então era necessário que a gente estudasse isso, entendesse, para depois disso daí, desse entendimento, dessa construção de um conhecimento, de um entendimento, a gente passasse para uma segunda fase, que seria a fase de treinamento. Né? O quarto capítulo Só um minutinho, então. Trata... O objetivo inicial de vocês não era nem tanto um livro, era entender esse problema, né, essa questão da vitimização dos policiais e tentar melhorar ou treinar os policiais para esse momento, e depois surgiu a ideia do livro, foi mais ou menos assim? Exatamente. A gente queria de alguma forma, Turene, fornecer para o policial um meio, um mecanismo, um auxílio, um treinamento, porque quando nós começamos a identificar o que estava acontecendo, que era a vitimização policial ocorrendo muito mais no período fora de serviço do que de serviço, juntamente com isso nós percebemos outro problema, que era o policial não estava preparado para a situação fora de serviço. Você é policial civil, eu sou policial militar, nós temos muitos amigos na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, e nós conversamos com essas instituições, e todos eles dizem a mesma coisa. Na nossa matriz curricular, ou seja, na nossa formação, não existe disciplina, não existe nenhuma matéria voltada para essa condição, para quando eu estou fora de serviço. Então, na realidade, nós não fomos preparados para isso. A gente não estava sendo preparado para isso. E nenhum tipo de nível, nem um nível de teoria, nem um nível de técnica, nem um nível prático, nada disso. Então, a gente queria fornecer porque... Isso é uma realidade que eu confirmo, né? Porque eu sou um pouco mais novo, sou mais moderno que você na polícia, e, de fato, eu até acho que observei um pouco dessa mudança. Eu sempre gostei da área policial, sempre fui atrás de curso, esse tipo de coisa. E no livro você fala, e eu acho isso muito interessante, que, de fato, até você fala sobre dados estatísticos, o próprio Humberto Wenderling, que vocês citam no livro, que eu acompanho há muito tempo, fala sobre essa questão da vitimização. E ele mostra que esses dados que vocês levantaram nos livros são comprovados por dados estatísticos. Não é coisa inventada nem nada, não. Quase 75% dos casos de morte de policial é fora de serviço. Então é muito mais fácil você sofrer algum tipo de atentado, alguma coisa, fora da viatura, fora de estar trajado como policial, do que no serviço em si. E isso é bem bacana, esse levantamento estatístico, e como eu estava dizendo, eu acho que eu peguei um pouco dessa mudança, porque alguns instrutores meus até passaram parte mais básica de combate velado, algo desse tipo. Mas eu sei que não foram todos e não é generalizado, não é algo que é para ser dado, algo que deveria ser dado para todos os policiais, independente da formação, militar, civil, federal, seja lá o que for, porque a gente passa mais tempo fora do serviço do que dentro, né? Mas continue aí, por favor. Exatamente. Era nesse ponto onde a gente queria fornecer algo para os agentes de segurança pública. E foi que a gente acabou por perceber durante a pesquisa, que aquilo que a gente estava produzindo, com o intuito inicial de se aplicar ao agente de segurança pública, ele servia para todo e qualquer cidadão. Ele teria essa utilidade para todo e qualquer cidadão, o procedimento. Por exemplo, hoje, quem é que tem adquirido muito o nosso livro? O pessoal que é CAC. É o colecionador, né, atirador. Esse pessoal tem adquirido muito livro, por quê? Porque eles, em um determinado período, aí deles, eles têm o direito a andarem armados no deslocamento deles. Então, eles também têm a necessidade de saber como devem se comportar quando estão portando essa arma fora da residência dele, fora do clube de tiro, durante o deslocamento.
né? Então era necessário fazer isso. Então se aplica para quem é CAC, se aplica. Se aplica para quem anda desarmado, bandeira, se aplica também para quem anda desarmado. Porque nós percebemos que faltava alguma orientação para o cidadão de bem. O cidadão de bem ele precisaria ser orientado. Ele precisaria ganhar um grau de conhecimento, ter um nível de conhecimento, saber o que de fato acontece durante um roubo, um latrocínio, uma tentativa de latrocínio. Né? Inclusive, o capítulo, a gente parou no capítulo 3, né, o 4. O capítulo 4 é um achado, já foi um achado da nossa pesquisa, que é a tipologia, são tipologias de vítimas, né, especificamente aí a vítima que é agente de segurança pública. E o que foi que a gente percebeu, Turene? Nós percebemos o seguinte, que os casos, eles tinham algumas diferenças. Eles não eram todos semelhantes. A gente começou a constatar, como a gente colocou aí, que existia o policial que era vítima direta, ou seja, tem policial que de fato ele é abordado pelo criminoso. Mas tinha policial que não era. Tinha policial que não era abordado por um criminoso. Ele presenciava um crime, no período dele de folga, e ele decidia intervir. Então, essas características, elas diferem, e o policial e o cidadão também precisa adquirir conhecimento a respeito disso. Por quê? Porque a circunstância, ela altera. Quando eu sou abordado por um criminoso, não me resta muita alternativa. Eu não tenho o direito de escolher se eu vou ou não participar do evento. Eu já estou no evento. Mas quando eu presencio um crime, ou quando eu estou na minha residência, como a gente teve caso, até aqui em João Pessoa mesmo, de colega que estava na sua residência, o colega estava em casa, e daqui a pouco chega alguém e diz, está acontecendo um crime aqui. Aí o cara sai da sua residência e vai atrás de fazer intervenção, sozinho, paisano, segura, e né? acaba Como se vocês chamam no livro, né? O cara acaba se envolvendo e sendo vitimado em decorrência daquilo. Né? Então a gente está tentando trazer esse esclarecimento, está tentando trazer esse novo nível de consciência para quem está de folga, para quem está presenciando um crime, tomar muito cuidado com relação à intervenção. A intervenção tem gerado baixas para a gente. Né? O quinto capítulo do livro, Na Hora da Verdade Eu Sobrevivi, que é a história do meu sequestro, certo? Quando eu fui sequestrado aqui em 2013. Que diga-se de passagem, esse capítulo aqui, eu comi ele, assim. Todos os outros eu fui lendo quando tinha um tempinho, aí às vezes estava no trabalho, fazendo alguma coisa, conseguia terminar, parava um pouquinho, continuava. Esse aqui não teve quem me fizesse parar para... Não, eu vou terminar isso aqui, vou terminar. Aí saí doido lendo aqui, cheguei já na conclusão e tal, a cereja do bolo. Realmente essa parte é uma das... aproveitando para elogiar, uma das mais emocionantes, uma que mais empolga no livro, viu? Apesar de gostar muito da parte teórica, científica, mas esse seu relato de caso, eu já tinha visto a história, né? Tive a oportunidade de ver uma live sua no Argos Defense, mas no livro você sente realmente aquilo ali, as suas palavras, parece que você vai criando a cena toda na sua cabeça e porra, é massa, é muito massa, viu? Parabéns. Continua aí, meu irmão. Desculpa, porque eu fico empolgado aí, lembrando da... Turene, vamos bater um papo, cara. Não vai se preocupando muito, não. A gente vai batendo um papo aqui, vai conversando, vai falando sobre o livro. É sábado de noite. Vamos conversar. Só tá faltando comer o show. Às vezes eu interrompo demais. Pode ficar à vontade para me interromper também, cortar. Falo muita besteira, viu? Mas, de verdade, essa parte do livro, cara, é fantástico, é fantástico. Tranquilo. Muita gente me pergunta por que isso foi parar dentro do livro. E eu costumo dizer o seguinte, olha, essa história é apenas mais uma dentro do livro. O livro ele tem mais de 900 casos que a gente analisou. O meu é apenas mais um. Né? Mas a gente fez questão de contar ali, também porque é um fato que foi vivenciado por um dos autores. Né? Para que a gente mostrasse a necessidade. Foi o nascedouro desse trabalho. Acabou sendo um nascedouro, porque foi a partir daí que eu, por exemplo, eu enxerguei que eu não estava preparado. Eu vivi na pele, eu senti na pele o que é não estar preparado para uma situação de alto risco quando você está paisando, quando você está armado, quando você é um agente de segurança pública que não está de serviço. Então eu acabei sentindo isso na pele. E minha maior preocupação, quando passou o fato, que eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel Nivan, foi dizer, Elias, coronel, eu não estava preparado e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero que ninguém passe. E se passar, que o cara tenha um mínimo de condição
de sobreviver, de voltar vivo para casa dele, que o cara tem um embasamento, que o cara tem uma ferramenta, que o cara tem alguma coisa lá para auxiliar ele, porque de fato eu não tinha. Tinha Deus, me agarrei com Deus, Deus me salvou e eu estou vivo aqui. Né? E eu fico feliz aí de você ter... É interessante, Bandeira, que assim, o livro, né, tá muito bem construído no sentido didático, lógico da coisa. Que você conta aquela história que motiva a gente a entender que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e com profissionais de segurança, que eu acho muito massa que você generaliza, bota lá de guardas municipais a policiais federais, PRF, seja lá o que for. Então você pega policial de maneira geral, até nos dados você especifica bem que em alguns casos a própria reportagem nem especifica que tipo de policial, só joga como policial. Então eu acho isso bem bacana. E a gente acaba entrando já nessa sua fala, na última, acredito que já é o próximo capítulo, né? Que já seria a cereja do bolo, como vocês chamam lá, né? Que é os fatores que influenciam para a sobrevivência. Esse capítulo, ele é a observação dos pesquisadores. A gente começou a observar e tentar entender por que é que algumas pessoas sobreviviam e outras não. Então, rapaz, o cara que sobreviveu a um evento, tanto de folga, reagindo, por que é que esse cara sobreviveu? Existe um padrão naquilo dali, e a gente começou a observar aquilo, se tinha padrão nas ocorrências, se havia um padrão, se havia uma tendência, né? A gente foi observar a quantidade de criminosos, quantos criminosos aparecem em média, né? De fato, está todo mundo armado. A gente foi tentar entender como é que aquilo acontecia, como é que o fenômeno roubo-latrocínio acontecia e por que é que algumas pessoas sobreviviam. E a gente acabou achando um certo padrão de algumas ocorrências, e desse padrão gerou esses fatores que influenciam para a sobrevivência. Eles não são achismos nossos, eles são decorrentes da pesquisa, é fruto da nossa pesquisa, né, o que resultou daí, e a gente colocou esses fatores aí, que é o fator sorte, o preparo mental, né, o preparo mental ele é cientificamente comprovado, então a gente fez questão de colocar lá. O fator sorte, a gente fica brincando, por exemplo, eu fui agraciado com o fator sorte. O ruim do fator sorte é que a gente não tem como treinar, não tem como se treinar. Que no livro você fala bem que o fator sorte é um dos poucos que não dá para treinar, né? Não tem como você fazer alguma coisa para que a arma do bandido falhe, para que ele erre o tiro, para que aconteça alguma coisa. Então o fator sorte é Deus mesmo. Vocês até botam lá que a pessoa pode chamar de qualquer outra coisa, né? Mas para quem não lê o livro... Quem quiser ler, chama do que quiser o fator sorte. Né? Chama de milagre, chama de bênção, de destino. Mas o fator sorte, o ruim dele é que você não tem controle. A gente gosta de citar até um caso que teve, acho que foi no Paraná, teve um policial que foi assaltado e durante o assalto o criminoso apontou a arma para ele, ele sacou a arma dele também, os dois tentaram atirar um no outro e nenhuma arma funcionou. Certo? Então, a gente ficou olhando, rapaz, como é que explica um negócio desse? Como é que você explica isso? O criminoso estava com a arma não funcionou, a munição não funcionou, o policial também estava com a arma dele também não funcionou, a munição também não funcionou. Então, como é que a gente explica isso? A morte estava de férias, eu tava com corona nesse dia aí, não quis sair para pegar ninguém, viu? Pronto. Aí esse tipo de coisa a gente diz, rapaz, fator sorte, porque armas de modelos diferentes, de lotes diferentes, munição de lote diferente e nada funciona na hora lá. Então, fator sorte. Algum dos dois lá deu sorte, graças a Deus o nosso policial lá deu sorte, voltou vivo para casa. Mas a gente tem a necessidade de fazer isso. O treinamento, a gente bate muito em cima de treinamento. Antes de passar para a parte do fator, para essa segunda parte, o Felipe aqui, meu irmão, de ordem real, botou aqui que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quanto mais preparado e treinado, mais sorte você tem. E vocês até falam isso aí no livro, que é bem interessante. Citam até o exemplo do Tiger Woods, se eu não estou enganado. Tiger Woods. E falam sobre o Tiger Woods, falando que ele usou essa frase, né? Mas depois de 10 anos treinando, eu comecei a ter muita sorte. E que vocês citam lá que realmente, até falam outra frasezinha de efeito que eu achei bem bacana, que quando a ocorrência encontra alguém preparado, parece que a sorte bate, né? Parece que fecha, alguma coisa assim. Eu achei isso bem interessante, que de fato é. Exato. Porque acaba a gente foi reunir os conceitos de sorte.
né? O que era fator, o que era conceito de sorte, né? Aí tem esse conceito aí, diz que é quando a oportunidade se junta com a capacidade, né? Você está treinado, você está preparado, a oportunidade chegou, aí tem gente que chama de sorte, né? O cara estudou 10 anos, o cara faz 10 anos que estuda, 5, 6 horas por dia, aí daqui a pouco passa num concurso para promotor, diz, rapaz, olha que sorte danada. Sorte não, meu amigo. O cara estava preparado, né? O cara na civil, é uns concursos muito concorridos hoje, Polícia Militar, Polícia Civil, a quantidade de gente querendo entrar é grande, né? Que a gente teve recentemente em Pernambuco um concurso com mais de 80 mil candidatos tentando entrar na Polícia Militar, né? E tem gente que diz, rapaz, fulano passou por sorte. Então, provavelmente ele estava estudando, né? Ele vinha estudando, quando o concurso apareceu, o cara estava preparado, então ali não tem sorte não. Ali deu sorte, né? Aí o cara disse que deu sorte. Se a gente tentar analisar, não sei se tu já viu alguns vídeos no YouTube, daqueles caras fazendo o que eles chamam de trick shot, que é, por exemplo, subir num prédio bem alto, jogar a bola e acertar na cesta num lugar bem distante. Aí ali, foi sorte. Quantas milhões de vezes aquele cara não fez aquele lance, gravou, até dar o que dá certo, só aparece aquela cena lá. Então, assim, foi sorte? Você pode chamar de sorte, mas é exatamente o que você fala. Ele fez até dar certo. Isso é sorte? Ou isso é capacidade? É juntar exatamente o que você está falando? Exatamente, é isso que a gente estava tentando entender, na pesquisa, né? Quem foi que conseguiu fazer por treinamento, quem foi que conseguiu fazer, deu sorte, né? Fugir do famoso, quando a gente conversa com pessoas que passaram por situação de risco, a maioria diz que agiu por instinto, né? Rapaz, não, agi por instinto, na hora eu nem pensei, né? Eu fiz, nem pensei, então será que não era melhor a gente fugir desse agir por instinto, fazer sem pensar e passar para um nível melhor? Ou seja, eu treinar essa pessoa, eu conseguir dar a ela uma informação, eu conseguir dar a ela um tipo de treinamento para que ela não faça isso por instinto, ela faça de forma consciente e orientada, que é isso que a gente busca hoje, através do trabalho, através do estudo. Nosso estudo ele continua, a gente não parou. A gente continua pesquisando, e aqui eu até agradeço muita gente que adquiriu o livro, muita gente que está nos conhecendo, manda vídeos para a gente o tempo todo. Hoje mesmo eu recebi vídeos, né, para que a gente colocasse no nosso acervo, para que a gente continuasse pesquisando, né, até um vídeo de uma policial feminina lá de São Paulo, que fez uma reação armada, passou em rede nacional, a reação dela, que é espetacular. A reação dela, e eu fiz até uma postagem hoje no meu Instagram, depois quem quiser ir lá, que eu fico isso gerou até uma brincadeira, na nossa pesquisa, e quando você vai pesquisando, e eu juntamente com o Coronel Anivan e com o Major Álvaro, quando a gente começou a pesquisa, a gente assumiu um compromisso. Qual era o nosso compromisso? Não falar em achismo. Nós colocamos na condição, nós assumimos esse compromisso, olha, nenhum dos três, na qualidade de pesquisador, vai falar o que acha. A gente vai falar o que está na pesquisa. Então, a gente se limita... É um dos melhores pontos. É um dos melhores pontos desse livro. Que eu li, devorei esse livro, e assim, como você falou, e eu confirmo, não tem achismo, tem dados. Eles pesquisaram, foram lá. E o mais legal é porque no livro você descreve bem como é que foi feita a pesquisa, o levantamento de dados, de onde vocês tiraram, os números... Foi assim, foi assado, dividimos dessa forma. Então, assim, não tem achismo. Não é uma coisa assim, eu acho que não reagir é melhor. Eu acho que... Não existe isso. Os dados estão aqui. E é tão bacana. Eu vou até deixar para você falar sobre... Vai chegar aí na parte da conclusão. Se reage ou não reaja. Aí você vai... Depois você fala aí o que você chegou de conclusão aí sobre isso. Show de bola. E é bom, hoje a gente está vivendo essa fase maravilhosa, que eu chamo de uma fase maravilhosa, que a gente está debatendo o livro, né? Por exemplo, você lê o livro e a gente hoje consegue debater o livro, muita gente liga para a gente, manda feedback, né? E a gente consegue debater o livro. Então, tudo que a gente fala hoje, seja em live, seja em palestra, seja em curso, dentro do livro, a gente só fala com base naquilo que a pesquisa demonstrou. Por exemplo, com relação a mulheres, eu falo hoje com base na nossa pesquisa, e tem uma frase que a gente criou que foi: se você vai reagir armado, reaja como uma mulher. E às vezes essa frase choca os guerreirão que estão lá, né? Os casca-grossa lá, né? Os macho alfa, aquela galera que tá com o ego lá em cima, tá fazendo treinamento, aí fica olhando pro cara me atravessado, como é, rapaz? Se eu for reagir armado, eu tenho que reagir como uma mulher, exato.
Se você for reagir armado, a sua melhor opção é reagir como uma mulher. Por quê? Por que reagir como uma mulher? A nossa pesquisa mostrou... Não, não é imprevisível, não. A nossa pesquisa mostrou que as mulheres têm um desempenho melhor do que os homens em reações armadas. Não, eu digo imprevisível, porque no próprio livro você fala sobre a questão dos bandidos, vocês fizeram a pesquisa, né? Por que eles preferem abordar homem do que mulher? Porque a mulher é mais imprevisível, no sentido, não sabe se ela vai gritar, se ela vai correr, alguma coisa. Então, imprevisível que eu quis dizer nesse sentido aí. Exato. Que era um dos objetivos nossos, quando a gente começou a pesquisar isso daí. A gente vai ter que quebrar alguns paradigmas, a gente vai ter que ter a coragem de bater de frente com alguns paradigmas, certo? Hoje a gente bate muito forte no nunca reage. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, um pouquinho mais na frente, mas a gente bate muito forte nisso. Outro paradigma que a gente acabou por derrubar através de estudo e pesquisa é essa história de que o criminoso ele preferia mulher. Então a gente trouxe uma pesquisa muito bem feita de um coronel, um oficial da polícia, da região sul aí de Santa Catarina. Ele fez uma pesquisa muito bacana em que ele mostrou na pesquisa dele lá que os criminosos eles preferem assaltar homens em vez de mulheres. Então a gente começa aos poucos aí a derrubar alguns paradigmas, e esse também era um objetivo, né? Derrubar paradigmas, trazer uma informação um pouco mais concreta, trazer uma informação científica para quem precisa, para o cidadão de bem, para o agente de segurança pública. Então era isso que a gente estava buscando, né, quando criou essa obra, era fugir totalmente do achismo. Você falou até de Humberto. Humberto é um gênio, Humberto é um excelente escritor. O livro de Humberto, se você pegar aqui, eu li o livro de Humberto, tem quase 600 páginas, tamanho A4, todas as páginas têm marcações, e Humberto serviu de inspiração pra gente. Nessa página a gente tem que fazer algo parecido com esse de Humberto, aqui. Né? Sem Humberto, brincadeira nenhuma, hoje, no Brasil, eu não conheço um cara que tem uma qualidade de escrita, de resumo, de ser conciso e falar tudo o que é necessário em tão poucas palavras quanto Humberto Wendling, que eu até aprendi esses dias, achava que era Wendling, mas é Wendling, né? Uma coisa assim. Humberto Wendling. Né, a gente no início do nosso livro, a gente trocou muita informação com o Humberto, a gente conversava com ele, batia papo com ele. Né, a gente teve a oportunidade disso daí, de ter um grupo lá, o Humberto fazia parte também, então a gente batia papo com o Humberto, conversava, elogiava muito a obra dele, porque é um trabalho, ele cuidou de fazer um trabalho científico, ele pega os estudos lá do FBI e ele faz a análise dele com relação no estudo, então é muito bacana, porque não tem como você contestar quando se está falando sobre dados científicos, então não tem como se contestar quando você fala a respeito disso, né? Então ele pega o dado lá concreto, uma pesquisa muito bem feita pelo FBI, e ele coloca a análise dele em cima daqueles dados. Então é excepcional, a gente daí nasceu, rapaz, tem que fazer alguma coisa parecida com isso aqui para o Brasil. Né? Então, de fato, a gente precisava ter isso daí, graças a Deus saiu o livro, que tem esse caráter de analisar dados nacionais. A gente tinha essa necessidade. A título de informação, Bandeira. A título de informação, a gente até, já puxando um pouquinho da próxima pauta, que seria a dificuldade de vocês sobre a questão da obtenção dos dados. Porque realmente, por exemplo, no livro do Humberto, ele pega, né, uma pesquisa do FBI americano. E, de fato, existem muito poucos policiais, muito poucos pesquisadores no Brasil para falar sobre a questão de vitimização, de reação armada para a realidade brasileira. Qual foi assim, a principal dificuldade de vocês em relação à obtenção de dados, de análise? O que tu me fala um pouquinho sobre essa dificuldade de realmente pegar essa informação assim, e agora? O que eu vou fazer com isso? De onde é que está vindo isso? Dá para eu confirmar? Não dá para confirmar? Eu vou excluir? Não vou? Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso é o que a gente chama de fonte, né? Qual a fonte que eu vou usar? Né? Então, qual seria a fonte dentro da nossa metodologia? O ideal, o bom, seria que a gente tivesse tido acesso a inquéritos, a laudos de IPC, a documentos de corregedoria, mas infelizmente a gente percebeu nessa nossa tentativa, a gente ainda está tentando buscar esses dados, aí dados de instituto de perícia, dados de corregedoria, dados das instituições. Como a gente percebeu que seria muito difícil buscar esse dado e que a gente teria que ter uma informação a nível nacional, isso daí a gente foi buscar a fonte aberta, que era a matéria escrita, né, que era a matéria publicada em sites, em blogs. Então vamos por essa linha aqui, vamos buscar essa fonte daqui, porque essa fonte a gente sabe que ela vai publicar. Né? Então foi isso que a gente fez, a gente optou por essa fonte,
daí a princípio, que eram matérias que eram publicadas em sites, em jornais, e a gente inclusive acredita que o repórter lá, quando ele está publicando a matéria dele, ele tem o zelo de buscar informação e colocar o máximo de detalhe que eles conseguem ali, né? Aí tem matéria que a gente checava até em 2, 3 sites diferentes para ver se estava tudo batendo direitinho, né? Algumas matérias a gente tinha a oportunidade de ver isso. Quando vinha um alerta que aparecia na caixa de e-mail lá, quando vinha 2, 3 sites diferentes, 4 sites diferentes, a gente checava para ver se as informações batia, ver se tinha mesmo, a informação aqui tá boa, tá bacana, tá correta, então vamos pegar só um aqui e jogar dentro da planilha. Mas essa foi a fonte que a gente conseguiu. E graças a Deus a gente conseguiu, a partir dessa pesquisa, despertar em outros policiais o interesse por também pesquisar. Então hoje a gente tem mais policiais fazendo o mesmo tipo de pesquisa, inclusive buscando outras fontes, né? Aqui no estado da Paraíba, por exemplo, o Coronel Onivan, como o departamento dele ele lida com o pessoal da Polícia Militar, ele teve acesso a uma segunda fonte, que eram os boletins da Polícia Militar. Então o Coronel Onivan, de forma aí muito brilhante, de forma muito dedicada, com muito zelo, ele conseguiu ler os boletins da Polícia Militar dos últimos 30 anos. Ele pegou os últimos 30 anos de publicação dos boletins da Polícia Militar e ele foi olhar boletim por boletim a respeito de vitimização policial. Como é que o nosso policial morria aqui no estado da Paraíba. Então, com relação à Paraíba, a gente tem um dado que é muito concreto. A gente tem um dado que ele traz uma firmeza muito, muito boa, porque ele foi publicado em boletim. Então, é o que aconteceu com o policial militar. Então, a gente sabe de forma muito clara, hoje, de forma muito objetiva, como é que o policial militar do estado da Paraíba ele está sendo vitimado. Né? Então, a partir desse dado aí, a gente também trouxe até o número, como é que morre, se morre de serviço, com relação ao homicídio, né, que o Coronel Onivan fez questão de colocar tudo direitinho lá, quem é que estava morrendo por causa natural, quem é que estava morrendo por suicídio, acidente de trânsito, afogamento, quem é que morria por homicídio. Aí a gente fez o recorte do homicídio. Para esse cara aqui que é homicídio, quem é que está morrendo de serviço, quem é que está morrendo fora de serviço, né? E a gente acabou constatando a partir desse dado concreto, que na Polícia Militar do estado da Paraíba não era diferente dos outros estados, que a grande maioria morre de fato quando está fora de serviço. A gente chega a 65% dos casos, acontece quando o policial está fora de serviço. E a gente acabou encontrando essa realidade em todo canto. O Ceará, a realidade é muito parecida, Rio Grande do Norte é parecido, a região sul vai caminhando pela mesma linha, né? Alguns estados um pouco mais, outros um pouco menos, mas a maioria acontece de fato na folga. Isso a gente precisava constatar. Certo. Aí vamos entrar um pouquinho no WPP, que é o workshop seu aí. Ainda está acontecendo? Vocês têm essa pretensão de ministrar isso fora? Como é que está funcionando a questão do workshop de vocês? A gente começou o workshop de proteção pessoal por volta de 2015, né? No livro, a gente vai ter até que corrigir depois. No livro a gente colocou 2016, que foi o início de tudo, mas a gente teve turma já a partir de 2015. A gente começou a tratar sobre isso. O workshop de proteção pessoal nada mais é do que, vamos dizer assim, vamos colocar em ação aquilo que a gente descobriu através da pesquisa, né? A pesquisa ela mostrou o problema, porque muitas vezes se consegue isso, né? Um trabalho científico ele apresenta o problema, só você tem um problema, mas para além do problema a gente queria apresentar uma solução. Rapaz, a gente tem um problema, e qual é a solução? Então vamos criar um treinamento. Bandeira. Um seguidor meu aqui arrumou já a solução aí. O lance é o PM pegar pouca folga. Se ele só morre quando tá de folga, deixa o cara trabalhando. eu tô vendo. Seria uma alternativa. A gente vai saber se apertar a escala mais ainda do que já é, né? Apertar a escala do que já é, de fato gera resultado. Porque a gente trabalha com pesquisa hoje. A gente tem que saber se isso daí se confirma. É uma hipótese. Né, chama até de hipótese. Isso aí seria uma hipótese, né? Botar o cara para trabalhar 24 horas por dia, 7 obrigado o cara a andar o tempo todo de farda, né? Se o cara só morre quando tá fora de serviço, anda fardado o tempo todo, pronto. Pronto. Né? Mas a gente... Não, mas é bom isso daí, certo? Mas o que a gente queria, o cara no lazer dele, ele voltar vivo para casa, depois de um dia de lazer, um dia de folga. Né? Então era isso que a gente estava objetivando, como é que a gente ia reduzir essa vitimização fora de serviço.
né? Inclusive, a gente recebeu um dado muito interessante. A gente começou, a partir de 2015, no Centro de Educação aqui, no Centro de Formação de Policiais, né? O Coronel Anivan montou uma palestra sobre isso, a parte de teoria, que ele faz isso com uma maestria muito grande. Ele apresenta os dados dessa pesquisa, ele apresenta o resultado que a gente obteve a partir daí, e ele faz esse apanhado e ele transfere esse conhecimento, ele consegue transferir esse conhecimento para os nossos alunos aqui, né? Então a gente conseguiu montar algumas turmas e foi um fato bem interessante. Quando a gente começou a ministrar isso para os policiais, aí houve a percepção, rapaz, isso daqui serve para o cidadão que não é da Força de Segurança, né? E o interessante, as últimas turmas que a gente teve presencial aqui, tinha muito mais pessoas que não faziam parte das forças de segurança do que pessoas que faziam parte da Força de Segurança. Então, a população... O curso é privado, então? Não, ou isso é daqui institucional? é institucional. A Polícia Militar, a gente fez um projeto, né? A gente escreveu um projeto a respeito disso, mostrou a pesquisa que a gente vinha desenvolvendo. A partir da pesquisa, a gente montou um projeto, dividiu o workshop em 3 níveis, né? Que é o nível 1, era a parte de teoria. Então, mostrar essa questão da vitimização, mostrar como é que estava acontecendo. O nível 2, que era respeitando a condição do cidadão desarmado, inclusive o agente de segurança pública, porque nós tivemos casos onde o agente de segurança pública estava desarmado contra criminoso armado e ele foi vitimado, né? Então havia a necessidade de se preparar esse policial para essa condição também? Tinha, né? Até uma discussão muito grande hoje, o pessoal se discute muito, assim, rapaz, o policial de folga é para andar armado ou desarmado? Anda armado ou anda desarmado? Quem anda desarmado está errado, quem anda armado não sei. Então, a gente, para além dessa discussão, a gente respeita a vontade de cada um. Então, se o policial ele gosta de andar armado, tem um nível 3, que é o treinamento para quem gosta de andar armado. Então, tem um nível 3, para quem gosta, para quem tem porte, para quem tem necessidade de andar armado, para quem quer andar armado. Então, tem um treinamento para quem anda armado? Tem. Bandeira, tem um treinamento para quem anda desarmado? Tem. Então, a gente montou um nível que era para esse cara que anda desarmado. O agente de segurança pública, que no momento de lazer dele, ele não gosta de andar armado, ele não quer andar armado, ou o cidadão que não tem porte de arma, né? E se a gente for parar para pensar, a maioria da nossa população, ela sobrevive desarmada, né? Quem tem arma de fogo é um percentual baixo, é pequeno, então a grande maioria ela sobrevive desarmada, mas ela sobrevive por instinto, por impulso, por sorte, por outros fatores, que não um treinamento. Então, rapaz, vamos preparar também quem quer andar desarmado. Então, a gente fez isso no workshop, a gente respeitou essas características, respeitou a opinião de cada um, respeitou a vontade, né? As pessoas acham que não, tem gente que acha o senso comum, diz assim, não, todo policial anda armado na folga. Mas a realidade não é. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem colegas nossos que não andam armado. Eu já peguei alunos lá com 26 anos de polícia, o cara 26 anos, 28 anos de polícia, e o cara esse bandeira não anda armado para canto nenhum. Né? Às vezes o cara trabalha... Eu teve um colega da área de saúde que disse, ó, eu tenho 26 anos de polícia, eu nunca andei armado. O cara da área de saúde anda fardado, com farda da polícia para cima e para baixo, mas nunca portou arma nem no serviço, nem na folga. Né? E a gente tem que preparar esse cidadão também? Tem. A gente tem que ajudar esse cidadão aí, caso ele seja vitimado. Né? Então ele tem que dar uma instrução para ele, como é que ele deve reagir numa situação dessa, se for necessário lutar. Né? Bandeira, eu estou desarmado e eu tenho a necessidade de entrar em uma luta corporal com um criminoso que vai tirar a minha vida. Tem técnica para isso? Tem. A gente acabou criando técnica para isso também, para uma possível luta corporal, você estando na condição de desarmado e lutar com um criminoso que está armado. Já teve gente que sobreviveu desse jeito, Bandeira? Teve. Então, e a gente faz isso, Turene, quando a gente montou esses treinamentos, os treinamentos eles foram baseados no que a gente viu na pesquisa. Né? Não é só, tá acontecendo isso, vamos inventar uma técnica aqui, vamos inventar um treinamento. Então a gente não inventou nada. A gente observou situações que deram certo, então a gente pegou aquelas situações que deram certo, que era um padrão, então a gente, eita, tem uma situação aqui, essa deu certo, esse cara fez igual, deu certo, um cara lá no Rio de Janeiro fez, um lá no Ceará fez também, tem um lá do Rio Grande do Sul que fez, e rapaz, então vamos transformar isso daí em uma técnica e trazer para a sala de aula. Então a gente pegou o que já vinha acontecendo, transformou em técnica e levou para dentro de sala de aula. Levou para um ambiente controlado, para que outras pessoas tivessem acesso, tivessem informação, treinassem e colocassem na sua caixinha de ferramenta. Muito bom.
Bandeira, só Aqui para tem te um avisar, nós estamos... Só um minutinho. Nós estamos com 49 minutos de live e o Instagram normalmente ele fecha com 1 hora. Caso termine, se você permitir, a gente passar para a próxima, já informando aí, para a gente poder entrar nas partes que eu quero que você conte a sua história e para a gente também tentar concluir. Reage ou não reage? Que a gente ainda não respondeu, vai ficar para o final da live. E para a galera que está aí online também, no final já falei com Bandeira, vai ter um sorteio, viu? Show de bola, exatamente. A Bandeira vai sortear um livro desse aqui. Então, não saiam e participem da próxima, que o sorteio vai ser provavelmente nos próximos minutinhos da segunda live. Então, desculpa aí, Bandeira, continua. Aí você está falando, tem a parte do workshop, desarmado, armado, tem que respeitar isso, viu os padrões. E, assim, você falou, né, que esse workshop não era institucional, ele era particular. Não, ele era institucional. Já ofereceram. Era institucional? Sempre foi institucional. A gente vocês abriam para pessoas de fora, né? Fora. Por que tu disse que tinha gente... Não, a gente abria para pessoa de fora. O nosso objetivo aqui, Turena, a gente não é... A gente não concorre com ninguém, a gente não tem empresa, a gente não está para ganhar dinheiro nesse negócio. O que a gente entrou foi com um objetivo muito claro. A gente queria, de alguma forma, auxiliar o nosso cidadão, o nosso irmão das forças de segurança a voltar vivo para casa. Então essa era a nossa meta, salvar vidas. Certo? Então a gente nunca teve essa preocupação de estar ganhando dinheiro, de botar empresa, nada disso. Tanto é que a gente fez de forma institucional, ou seja, pegamos o nosso projeto, lá pegamos a nossa pesquisa e levamos ela para a Polícia Militar aqui do estado da Paraíba. Né? Então, quando o diretor do Centro de Educação, Coronel Ronildo, quero até mandar o meu abraço aqui para ele, o Coronel Ronildo, quando viu o projeto, quando ele deu ali lá, quando ele entendeu, ele disse, na hora, vamos colocar isso daqui para frente, vamos tocar o barco. O comandante-geral viu também, autorizou, disse, rapaz, show de bola, façam isso daí. Como é que vai ser? Não, a gente vai montar os cursos aqui no Centro de Educação, vai abrir para os nossos policiais, vai abrir para quem é de fora também. Então, quem vier fazer parte, a gente chegou a ter até policial dos Estados Unidos fazendo treinamento, o cara estava de férias por aqui, tomou conhecimento, veio fazer o treinamento com a gente aqui, né? Então, a gente já conseguiu ter policial civil, policial militar, guarda municipal fazendo treinamento conosco, polícia penal já fez esse treinamento aqui, tudo de forma gratuita, né? A gente nunca me chama nada. Que eu vou, viu? Vem-se embora. Não foi, a gente vai acabar levando família aí. Hã? Eu tenho família aí também, viu? Ótimo. Já que você tocou no assunto, eu tenho família no Ceará, eu tenho sangue cearense ainda. Meu pai é de Sobral. Eu cheguei a morar aí no Ceará. Eu morei aí em Sobral também. Eu tenho filhos aí no Ceará, eu tenho 2 filhos aí. Por incrível que pareça, com essa carinha aqui, eu tenho um neto aí no Ceará. Eu já tenho neto aí, nasceu agora dia 5 de outubro. Né? Nasceu meu primeiro neto. Que neto é filho com açúcar, né? Deve estar doidinho, então. Esses dias eu tô por aí para dar uma visitada. Eu visitar meu neto. Qualquer coisa, entre em contato aí que eu puder fazer, será um prazer lhe ajudar. E eu tenho família também, João Pessoa, Natal, viajo muito o Nordeste todo, já viajei mais de 3 vezes todo o Nordeste. E a minha mãe é paraibana, a família dela mora em João Pessoa, em Natal, sempre estou viajando por aí. Então, quando tiver, pode chamar que eu vou mesmo. Pronto, venha-se embora, venha passear aqui. Certo? Mas voltando para cá, então a gente fez isso de forma institucional, certo? O workshop passou a ser um projeto da Polícia Militar do estado da Paraíba. Né? A gente até recentemente teve acesso a alguns dados aqui da Secretaria de Segurança Pública que houve uma redução na vitimização policial aqui no estado a partir do ano de 2016. A gente teve um pico em 2015, né? Teve uma vitimização até fora do padrão, e a partir de 2016 ele vem caindo. Caiu 2016, 17, 18, 19, 2020 provavelmente vai cair também. Né? E eu fico até conversando com o Coronel Nivan, disse, Coronel, isso é um dado que a gente pode, de certa forma, tomar posse dele. Por quê? Porque nós somos a única instituição que fez algo em prol disso. A gente trabalhou em prol de cuidar da vida do policial quando ele estava fora de serviço. Né? Então, esse dado... Não só pesquisou, né? Não só levantou esses dados, né? Exato. A gente não só mostrou o problema, a gente propôs uma solução. E graças a Deus, pelo que a gente está vendo, a nossa solução ela está gerando fruto, ela está gerando resultado. Né? A gente tem atuado numa área...
tipo de informação, parabéns aí por estar realmente como você falou, que a preocupação não é financeira, não é ganhar nome nem nada, é fazer com que os nossos irmãos voltem com vida para casa. Isso é bacana, é bonito, nas suas palavras do livro, na live que eu assisti sua, e agora a gente vê que você realmente faz isso de bom coração, que você demonstra ter. E aquelas palavras suas lá, da sua reação de que Deus lhe tocou, que você em momento algum deixa de citar a presença de Deus na sua vida, você realmente mostra que o seu interesse de maneira alguma é ganhar fama, ganhar nome, ganhar dinheiro por conta disso. E sim, tentar de alguma forma fazer com que as pessoas não sofram o que você infelizmente teve que sofrer, né? Turene, se a gente conseguir salvar uma vida, que seja, a gente se dá por satisfeito. É isso que a gente está buscando. É salvar. Se a gente conseguir salvar uma, meu irmão, a gente já tá, como diz a história, cumpriu nossa missão. A meta é essa daí. Era trazer isso pro policial. Certo? E, inclusive tá com 5 minutinhos. Eu não sei se ela vai encerrar, não. As lives agora estão passando mais de 1 hora, viu? Pois a informação que eu tenho também é essa, mas eu fiz uma live outra vez e ela não passou de 1 hora, não. Mas talvez em dupla assim, talvez passe. Mas só para não perder, caso a gente perca, caso caia alguma coisa, eu espero que não, botaram 2 perguntas aí, só para a gente jogar para não perder caso mude a live. O livro faz relação somente com reação armada? Não. O primeiro capítulo, ele traz pessoas que reagiram armadas e inclusive pessoas que não reagiram. Né? Traz também lá pessoas que não reagiram. O segundo capítulo, ele de fato é específico para quem reagiu armado. Então, lá no livro, quem for ler o livro lá vai ver que cada capítulo a gente explica como é que fazia o enquadramento, como é que a pessoa era colocada naquele capítulo ali. Né? E o segundo capítulo era exatamente isso. O segundo capítulo ele fala, pessoa que estava dentro de um veículo e estava armada e reagiu. Esse segundo é específico. O terceiro, que é de moto, ele também não fala a respeito da reação armada. Existem casos de reação armada, existem casos de pessoas que também não reagiram na questão do vídeo, desse último caso. Né? Então, para o segundo aí é especificamente reação armada. O primeiro era, o recorte que a gente fez era agentes de segurança pública, então para estar no primeiro capítulo é específico para agentes de segurança pública. Então os 829 casos que tem lá foram todos envolvendo agentes de segurança pública, quando estavam fora de serviço. Isso era o recorte. Tranquilo? Mas tem situações lá que não era reação armada, né? Tem situação de luta corporal, tem situação de não reação. Muito bom. Que inclusive tem um dado bem interessante que eu queria ressaltar sobre essas pessoas, né, que não reagiram de maneira alguma, independente de estarem ou não armadas, e ainda assim foram vitimadas e mortas. Né? Tem um número até relevante de casos assim, né? Exato. Que foi uma quebra de paradigma, né? Quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a entender esses casos, a gente percebeu a necessidade de se bater em algo que é amplamente difundido no país como um todo, que é a história do nunca reaja. Né? Então a gente escuta isso todo santo dia. Se você ligar a TV, todo santo dia você vai escutar alguém dizendo o tal do nunca reaja. Né? E no início do livro a gente até fala numa situação que era do sempre reaja. Então, qual a nossa opinião a partir do estudo, da pesquisa que a gente viu? O nunca reaja... Manda abraço, já que logo aí. O nunca reaja, ele não oferece qualquer garantia para a vítima. Ele não oferece qualquer garantia para a vítima. Vou repetir. O nunca reaja, ele não oferece qualquer garantia para a vítima. Temos N casos, inclusive citados no livro, de pessoas que não esboçaram qualquer tipo de reação e foram mortas. Bandeira, então, você está dizendo para mim, então, que eu tenho que reagir todas as vezes? Também não. O sempre reaja, ele também não oferece garantia para a vítima. Temos vários casos citados aí no livro de pessoas que reagiram, algumas armadas, outras desarmadas, e essas pessoas não obtiveram êxito, ou seja, elas não sobreviveram à reação delas. O que é que nós pregamos hoje, Turene? Que a pessoa esteja em condições, esteja preparada, esteja
pronta para identificar se é necessário ou não reagir. É isso que tem que ser visto. Bandeira, se há ou só um não minutinho. necessidade. Aqui para mim está aparecendo que ele vai acabar em 22 segundos. Eu não sei como é que eu faço para passar para o próximo. Se cair e você puder, eu só vou ter que salvar aqui nos stories, aí já inicio a nova para a gente continuar. Quer fechar essa e começar uma outra? Fecha essa, começa uma outra, você salva e... Ele já vai acabar outra. Agora, 5 segundos. Pronto, eu não sei se ele vai começar aí automático. Mas qualquer... Olá, meu povo. Estamos iniciando a segunda parte da live, só esperando aqui o Bandeira entrar, para a gente continuar no nosso bate-papo. Freitas, Felipe, seja bem-vindo. Assim que o Bandeira entrar, a gente continua. Inclusive tá um bate-papo massa, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Só esperando aqui o Bandeira entrar. Tem gente que nem viu que terminou. É verdade, viu? Estou postando a primeira parte também aqui, vai ficar salvo, tanto essa quanto a outra. Felipe ADM, Precioso Fusca, Júlio Garcia, todo mundo já entrando. Galera que sempre está presente nas lives. E agora nessa segunda, inclusive, vai ter o sorteio. Vai ter o sorteio do livro. Eduardo, seja bem-vindo. Alisson Rocha. Eduardo, fica aí para tu ganhar o... Tamo de volta. Bandeira. Muito bom. Eu vou aprender esse negócio de mudar aí para fora, mas por enquanto ainda não sei não. Vamos assim mesmo que funciona também. Vamos lá, Bandeira. Você estava falando só pra gente voltar, né? Você já disse que não reagir não garante sucesso de maneira alguma. Ele está dizendo que deve reagir ou não deve reagir? Não, ele está falando que não reagir ou pregar, assim, a torta e a direito, não reaja, não garante para você uma sobrevida, uma possibilidade maior de você não sofrer um atentado, não morrer ou voltar para casa. E estávamos entrando na parte do reagir, sempre reaja. Aí você, por favor, continue. O sempre reage, ele aparece na pesquisa também como algo que não oferece garantia. Né? Então, no livro, a gente até coloca aí alguns atalhos lá no final. A gente tem utilizado até algumas perguntas-chave, né? Quando a gente está aqui em sala de aula, em treinamento. A gente faz com que o aluno, ele durante uma situação de alto risco, ele se imaginando em uma situação do risco, ou quando ele estiver em uma situação de alto risco, um roubo, um sequestro, alguma coisa, ele seja capaz de identificar a necessidade ou não de reagir. É isso que a gente tem pregado hoje, que você identifique. Nós temos casos aqui de agentes de segurança pública que foram roubados, tiveram a sua arma roubada, né, durante um assalto, não reagiram e sobreviveram. Então a gente tem esse tipo de caso aqui. Né? Então isso mostra que a pessoa lá conseguiu identificar. Como a gente teve caso aqui de policial, amigo nosso, que chegou e disse: eu tive minha carteira roubada, meu celular roubado, eu estava armado, não reagi, vi que não tinha necessidade de reagir, deixei o cara levar. Então, esse tipo de entendimento, esse tipo de posicionamento, esse nível de consciência é que a gente está tentando buscar hoje, através da ciência, através de pesquisa, através de estudo, que ele busca esse nível de consciência. Não é o fato, né? Faz-se muito uma confusão, pelo fato de eu estar armado, eu estou sempre obrigado a reagir. Eu estou armado, então eu estou sempre obrigado a reagir. Eu estou armado, eu tenho que reagir o tempo todo. Não. Você está armado, você tem uma arma de fogo ali, mas isso não implica dizer que se você for vítima de um roubo, a depender do local onde você mora, da região onde você mora, isso não implica dizer que você vai ter por obrigação de reagir pelo simples fato de estar armado, como o contrário também é verdade. Perfeito. Eu tenho um amigo, guarda civil, em Fortaleza, na verdade não é em Fortaleza, é ali na região, o Jardel, que ele fala, né, que é uma coisa que eu acho que corrobora bem com o que você está dizendo aí.
que é muito mais interessante você estar atento e desarmado do que estar armado e desatento. Então, você não é obrigado a reagir porque você está armado. Você é obrigado a estar atento porque você está armado. Você não pode dar brecha. Isso aí é, pelo menos, o meu posicionamento. Não sei se você concorda ou não. Eu concordo demais com o que Jardel disse, inclusive pela pesquisa, pelos nossos estudos, né, um dos fatores de escolha do criminoso, pelo que a gente pesquisou, porque além da pesquisa, a gente teve que estudar muito. Né, o Coronel Onivan me obrigou a ler pelo menos uns 50 livros aí para a gente poder publicar o nosso. Então a gente foi estudar muito a respeito de neurociência, a gente foi ler pesquisas, a gente foi ler estudos de outros colegas, né, como é que o criminoso agia, né, foi entender sobre criminologia, quem é que tinha pesquisado sobre isso, como é que o criminoso escolhe a vítima. Então a gente foi pesquisar sobre isso, quem é que tinha estudo, quem é que tinha pesquisado sobre isso, então a gente estudou muito sobre isso. E um dos fatores de escolha do criminoso, um dos itens ali, uma das coisas que o criminoso busca, segundo as pesquisas que nós tivemos acesso, é exatamente a desatenção. Né? O fator desatenção, ele é um fator de escolha do criminoso. Né? Então, tem sentido, tem lógica, o que seu amigo, é o que Jardel falou, tem uma lógica muito grande. O desatento, ele está dentro das estatísticas, ele está dentro do preferencial de um criminoso. Ele estaria lá, certo? Nisso daí, sendo uma pessoa preferida. Inclusive, aproveitar para parabenizar por mais um aspecto do livro, que é exatamente essa questão das pesquisas que vocês sempre estão reiterando lá, mostrando fontes e tal, mostrando realmente assim, de onde vocês tiraram determinadas coisas, a pesquisa dentro do PNL, vocês falam sobre o ciclo ODA, bem bacana, que a título de informação, eu, fora da minha área policial, né, eu sou fisioterapeuta e sou também hipnoterapeuta. E a parte de PNL a gente aprende também bastante coisa sobre alguns ciclos que você falou lá, até o... Deixa eu ver se eu encontro bem aqui, você botou, bem interessante. Exatamente. Eu estava querendo encontrar para poder falar direitinho, o TOTS, que é bem parecido com o ciclo ODA, né, mas ele fala, né, de observar do ODA, fazer o teste, ver como é que funciona, se deu certo, continua, se não der certo, reavalia. Bem interessante também, porque na PNL a gente usa também bastante isso. E, cara, a pesquisa de vocês está perfeita, simplesmente perfeita. É difícil encontrar um resumo tão pequeno desse, com tanta informação, com tanta fonte, com tanta coisa. Porque eu já li alguns livros da parte de hipnoterapia, que os bichos são desse tamanho assim, e não aprendi tanto quanto eu aprendi nesse daqui, viu? É a base do nosso trabalho. O Coronel Onivan, ele se empenha muito. Ele tem livros escritos na área de programação neurolinguística, né? Ele tem um livro muito, muito bacana, escrito, baseado também em programação neurolinguística. Ele tem os treinamentos de programação neurolinguística, então foi a base do nosso trabalho. A neurociência, para quem não tem conhecimento, a PNL, a programação neurolinguística, ela traz uma coisa que para a gente foi extremamente importante, que é, ela pega situações que funcionaram, pega situações que deram certo e busca replicar aquela situação para se alcançar o mesmo resultado. Então, o nosso livro basicamente foi isso. A gente foi entender a realidade, a gente foi entender o que estava acontecendo, por que é que algumas pessoas estavam sobrevivendo em situações de alto risco, reagindo ou não reagindo, como é que essas pessoas faziam isso, para que a gente trouxesse isso para um ambiente controlado, para que a gente fosse capaz de reproduzir isso. Então, a base do nosso trabalho também é a programação neurolinguística. A partir disso daí, porque se prova cientificamente que isso é possível fazer, então a gente foi buscar a realidade, pessoas que tiveram êxito, e pegar essa realidade e tentar levar para que outras reproduzissem e tivessem o mesmo êxito. Inclusive, a gente já tem resultado positivo. A gente tem pessoas que passou pelo workshop de proteção pessoal, que depois do workshop de proteção pessoal, essas pessoas tiveram a necessidade de reagir durante um assalto. E deu certo. Elas reagiram e sobreviveram. Né? Inclusive, em contato com esse colega nosso, é um irmão nosso da Polícia Militar aqui, em contato com esse irmão, a gente até perguntou isso, o treinamento que a gente fez, que vocês tiveram aí do workshop de proteção pessoal, você acha que teve alguma serventia para você? Se viu, o cara disse demais. Ele disse, Bandeira, quando vocês falam em observar e tentar identificar o momento certo para você fazer a sua ação, identificar a necessidade de reagir, identificar uma janela de oportunidade, aquilo ali foi crucial para a situação dele, né? Esse policial, ele estava em um restaurante,
com o irmão dele, que também é policial, os dois em um restaurante, entrou 2 criminosos lá e anunciaram um assalto no restaurante. Né? E os criminosos estavam até uma certa distância, começaram a roubar pelo caixa do restaurante e foram começando a fazer o arrastão, indo de mesa em mesa. Ele disse, Bandeira, uma coisa que marcou muito, quando os caras anunciaram o assalto, eu olhei pro meu irmão e disse, ó, espera mais um pouquinho, a hora não é agora. E ele até falou, ele disse, ó, se a gente não tivesse tido nenhum tipo de treinamento, é provável que a gente tivesse iniciado a reação já quando eles disseram é um assalto. E a gente tivesse começado a fazer a reação ali naquele momento. A distância não era oportuna, os criminosos estavam focados ali na gente. Ele disse, olha, a gente teve a tranquilidade de esperar. Mas vamos esperar, vamos se programar aqui. Ficaram por ali, esperou o pessoal se aproximar um pouco mais. Quando eles tiraram o foco dos dois, houve uma reação armada. Teve CPF cancelado nessa reação armada aí, né? Deu certo para eles. Teve CPF cancelado. E eles entraram no processo como vítima. Né? Foi show de bola, voltaram vivos para casa, tá todo mundo vivo, dormindo com suas famílias, com suas esposas, cuidando dos meninos. A título de informação, não sei se eu posso mostrar, viu? Se eu não puder, você pode mandar que eu paro. Pode, mostra aí. Bem bacana, que você exatamente divide o que você está comentando aí, né? Fala sobre o aspecto sorte, que a gente já comentou, sobre o treinamento mental, que foi o que a gente comentou um pouquinho sobre a PNL, a questão de você só ter o conhecimento, ler isso daqui, já faz com que você abra mais a sua mente a entender que a reação armada ela depende de inúmeros fatores. Não é só eu ser rápido no tiro e eu acertar o tiro. Se o cara já tiver com a arma em cima de mim, eu posso ser o mais rápido do mundo. O cara tá com a arma, ele tá na vantagem. Então, aí entra na parte da inversão da surpresa, que foi o que os caras fizeram, baseado no treinamento prático que vocês deram. Então, cara, sem brincadeira, livro fantástico, cara. Eu vou cansar de te elogiar. Eu acho que você já deve estar cansado de ouvir elogios em relação a isso, mas pô, a gente vai comentando, e é um assunto que eu gosto muito, há muito, muito tempo mesmo. Eu gosto de assistir, tem um canal que eu vejo, não sei se você conhece, chama Active Self-Protection, que é um canal americano, que o cara só mostra a reação armada, tanto em serviço, policiais, a Action Cam, né, dos policiais americanos, fala sobre vários casos no Brasil, e ele fala sobre várias coisas que a gente consegue enquadrar nisso aí que você falou. Mas a janela de oportunidade. A janela de oportunidade é uma coisa que, se você tiver na cabeça, a sua chance de reação vai lá para cima, a chance de você voltar sem nenhum tipo de lesão e fazendo somente o necessário, que como for o seu caso. Bandeira, para a gente não perder muito mais tempo, desculpa até te interromper, vamos entrar no teu caso prático, cara. Conta um pouquinho aí da tua história. Eu já ouvi, eu me emociono sempre. Manda abraço aí sobre a tua história. Eu vou contar de forma bem rápida, não vou me aprofundar como foi em outras lives. Aí, se você quiser marcar até uma outra live, como essa daqui já está extensa, se você quiser marcar uma outra, Bandeira, vamos falar só do teu sequestro. Perfeito. Em outra live... Para mim já está marcado, só você dizer a data. A gente marca outra live aí só para eu contar sobre o sequestro, contar os detalhes, como foi, eu mostro. Eu tenho guardado hoje aqui o material que eu estava usando no dia, carteira, celular, a arma que eu usei. Eu faço questão de mostrar. A arma de fuzil é institucional ou pessoal? É minha, é pessoal. É uma arma que eu adquiri, eu acho que em 2004. Essa arma está comigo até hoje, sempre tive ela. É só a arma que eu usei, é essa daí. Certo? É a minha arma. Tem coragem de se desfazer dessa lei de jeito nenhum, não, né? Rapaz, não, eu tenho um apego pela arma e ela de fato, eu não gosto nem, inclusive, de entrar nessas discussões de arma, né? A gente acaba algumas pessoas, a gente vê que alguns colegas entram nessa discussão, tal arma é a melhor, a arma não sei que, a arma do momento é essa, e acaba que a arma do momento é a melhor, né? A depender do representante de arma que você conversa, a melhor arma é a dele. Uma coisa é certa, a minha arma nunca me deixou na mão. Quando me pergunta, eu digo assim, o que é uma arma boa? É uma arma que atira quando você puxa o gatilho e que não atira em outra situação que não seja essa. Meu amigo, funcionou, é a arma perfeita. Calibre não importa, quantidade de munição não importa. Cara, você puxar o gatilho, ela disparou, vá sem medo de ser feliz. E também ela caiu no chão, não disparou, vá sem medo de ser feliz também. Eu aprendi algo muito bacana com o Coronel Onivan e eu repito isso daí que ele fala. O Coronel Onivan, ele gosta de dizer o seguinte: se você vai para um confronto armado, você só precisa de 3 coisas: uma arma, munição e que as duas funcionem. Você está pronto para um confronto armado.
independente da marca, calibre. A nossa pesquisa, Tureno, ela mostrou o seguinte: nós tivemos policiais que morreram de tiro de garruncha, soca-soca. Eu não sei se aí no Ceará chama de soca-soca, aquela espingarda bem antiga, aquela socadeira. Então, a gente teve policial que, em confronto armado com o criminoso, o policial estava com uma .40 e o criminoso com uma soca-soca, o policial morreu. Teve certo? um caso então a soca-soca do cabo foi eficiente. Um caso bem recente mesmo, cara. Eu acho que foi ontem, antes de ontem. Não vou entrar no mérito de certo ou errado, mas dois policiais se confrontando a uma distância de 5 metros, 7 metros no máximo. E os dois queimaram bala até umas horas e não teve nenhum dos dois que acertaram o tiro. Então, assim, não é calibre, não é arma, não é acertar o tiro. A sua cadeira acertando é igual muita gente fala. É melhor um furo de 22 do que o vento de uma 45. Exato, mas e essas coisas a gente precisa desmistificar, para que a gente também não crie bloqueios, certo? Eu não posso simplesmente chegar hoje para um policial meu e dizer que ele só vai sobreviver com determinado tipo de arma, determinada marca ou determinado calibre. Eu posso até estar criando um bloqueio na cabeça desse policial, certo? Se você tem uma arma... Vamos voltar para a correção, homem, que é assunto demais, que senão a gente não termina. Bora. Vamos embora. Vai lá. Vamos embora para gente. Eu vou falar de forma bem rápida aqui para quem não conhece do caso. O caso está no capítulo 5 do livro. Vou dar só uma pincelada aqui para que vocês fiquem com vontade de ler a história. No ano de 2013, um dos autores do livro, no caso eu fui sequestrado por 3 criminosos aqui na cidade de João Pessoa, que é onde eu resido, né, onde eu resido e onde eu trabalho. Eu estava em trás de civis, na época, quando eu fui sequestrado, estava com uma camisa de tecido, de botão, manga comprida, uma calça jeans, um sapato social, e estava dirigindo um veículo popular, um Corsa. Certo? Era um veículo popular, um Corsa, um carro que não é tão chamativo, e eu precisei estacionar o carro próximo a um shopping aqui, o shopping mais conhecido aqui de João Pessoa, o Shopping Manaíra. Eu precisei estacionar o carro lá, e quando eu fui desembarcar do carro, fui abordado por um criminoso. Né? O criminoso me aborda, aponta uma arma para mim, pede que eu desça do carro. Quando eu desço do veículo, morto de feliz, achando que eu ia me embora, achando que eu ia ter chance de correr, né, um outro criminoso abre a porta de trás do carro, um segundo criminoso, que estava lá também na cena, segurando um 38, me empurra para dentro do veículo. Né, e ele me empurrou no banco de trás. Quando eu sento no banco de trás, um terceiro criminoso abre a porta da frente, do lado do passageiro, e entra no carro. Né, então, eu me vi ali naquele momento sendo sequestrado por 3 criminosos. Né, no início tem um impacto, tem aquele choque, você fica tentando identificar. A gente pesquisou muito sobre isso também, né, o ciclo mental, como é que a mente vai funcionar nesse horário. Então, tentando entender aquilo ali, eu perguntei ao cara o que estava acontecendo. Um apontou a arma para mim e disse: é um assalto. Então, quando ele disse é um assalto, fui tirando o celular do bolso, entreguei, fui pegando eu tinha uma mochila com um computador dentro, mostrei para eles, tem aqui, dei minha carteira, né? Depois eu vou contar com mais detalhes. A carteira era só abrir, que você via a identificação, que eu era policial, né? E foi acontecendo um festival de milagres. Aí, Tureno, eu vou contar de forma bem resumida, Tureno, para em outra oportunidade a gente fazer isso daí. Então, fazer só sobre esse caso que, porra, quando ele conta o caso mesmo, assim, detalhe por detalhe, chega... A pessoa se arrepia. Bicho, eu assisti aquela live tua, porra, eu fiquei vidrado, assim, apaixonado na tua história. É fantástica, cara. Assim, a série de coisas, os teus pensamentos. Mas vamos lá, que senão a gente estende mais 2 horas de live aí e não termina. E começa os milagres, né? Hoje para quem leu o livro, para quem leu, para você acabou de mostrar fatores que influenciam para a sobrevivência. Eu, quando estou contando a história, para quem já sabe, né, quem já teve conhecimento disso daí, só vai tentando identificar aí o que foi que aconteceu comigo. Vai tentando ver se esses fatores estavam... falando, eu só pensando aqui, né, porra, ó, primeiro, ele não reagiu de início, porque se ele reagir de início, ia ter 2 outros compassos armados para derrubar ele não voltaria para casa. Porra, se ele... Qualquer coisa que tu fizesse diferente do que tu fez, culminaria para você simplesmente não estar aqui hoje batendo esse papo comigo. Perfeito, exatamente. Exatamente. Eu concordo plenamente. Qualquer coisa que eu tivesse feito fora daquilo ali poderia ter mudado a minha história. Eu poderia não estar aqui mais contando isso daí. Então eu passei minha carteira, o criminoso que estava na frente,
O cara que estava comigo atrás me revistou, fez uma busca pessoal, na linha da cintura na frente, na linha da cintura atrás. Eu estava armado com uma pistola na lateral do corpo. O cara não achou a pistola, certo? Ele não conseguiu pegar na pistola, ele não chegou lá quando ele fez a busca pessoal, que eu chamo de mais um milagre, né? Foi um milagre o cara não ter achado minha arma. Isso teria mudado tudo, né? Se ele tivesse achado a arma naquele momento, naquela fase inicial, no ponto crítico, estava todo mundo focado em mim. Teria mudado a história também daquele dali, né? Então, os caras seguiram com o sequestro, né? A gente pegou uma avenida lá, uma das principais aqui de João Pessoa, sentido praia, assim, indo pra orla, né? Os caras o tempo todo fazendo ameaça, dizendo que ia me matar, dizendo que eles não estavam para brincadeira. O que sentou na minha frente disse que ia atirar na minha cabeça se eu tentasse fugir. Eu, por instinto, lá só vou fechar a porta do carro, que eu não vou descer do carro, vou travar aqui a porta do carro, né? Tava tentando me entender com Deus, de fato, ali fui orar, tentar me entender com Deus ali naquele momento, saber por que estava acontecendo comigo, é uma pergunta. Já era evangélico? Já tinha me convertido fazia 6 meses. Eu estava chegando no evangelho, estava entendendo como é que funcionava. Né? Já tomei essa cipuada aí. Né? Quando eu entrei no evangelho, a primeira coisa que eu perguntei a Deus, Deus, é isso daqui mesmo? É ser evangélico, é desse jeito mesmo? Eu vou morrer aqui dentro desse carro? O caminho é esse mesmo? Eu vou morrer aqui hoje? Ou não? A gente vai sobreviver, a gente vai sair vivo daqui. Né? E foi aí que a minha fé em Deus só aumentou. Só aumentou depois desse caso. Eu me entendi com Deus ali dentro daquele carro. Deus me mostrou o que Ele queria mostrar. Né? As quão pequeno nós somos, né? O quanto pequeno nós somos. Que às vezes a gente tem um conjunto de habilidades, mas a gente não tem condições sequer de usar as habilidades que a gente tem. Né? Então, eu faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, instrutor de defesa pessoal, trabalhei uma porrada de tempo no serviço de inteligência, armado com uma .40 na cintura, tinha acabado de passar no exame da ordem dos advogados, quer dizer, o cara cheio de firula, cheio de coisa, mas não tinha força para reagir. Só o bichão, né? O bichão, ó, bota você ali dentro do carro com o cara, aí negócio de sou um bichão, eu gosto de brincar em sala de aula, aí tem gente que diz assim, numa situação como essa, mantenha a calma e nunca reaja. Né? Então duas coisas que foram derrubadas, né? A gente acabou por derrubar esses dois paradigmas, o tal do mantenha calma. Quando alguém diz assim, mantenha calma, eu fico pensando assim, meu amigo, mantenha calma, eu queria jogar você lá dentro do carro comigo no dia que eu fui sequestrado para ver se você consegue manter a calma. Né? Então manter a calma é uma coisa quase que impossível. É quase que impossível manter a calma. O que nós acabamos por descobrir foi, é possível, sim, você agir de forma consciente, de forma orientada, organizar os pensamentos. É possível fazer isso? Se você tiver algum tipo de treinamento. Né? Então tem pessoas com PhD hoje em sociologia, em psicologia, que afirmam isso. Né? Pessoas que afirmam o que eu estou dizendo hoje, isso não é da gente. São estudiosos que dizem que se você tiver algum tipo de treinamento, mesmo sob estresse, você é capaz de organizar as suas ideias. Você tem essa condição de organizar. Certo? Então é isso que a gente está buscando. E eu não vou contar o final da história, viu, Trene? Me perdoe, eu não vou contar. Certo? Eu vou até aí a parte do sequestro. Houve um confronto. Veja o livro, ou acompanhe a próxima live que eu vou fazer com ele, só para ele contar essa história e a gente dar uma comentada nela. Bandeira, meu velho, vou aproveitar para fazer logo o sorteio, para não deixar a galera tão desesperada assim. Nós temos atualmente 13 pessoas participando da nossa live. Eu vou colocar aqui o nome de todos os participantes, menos a da Dona Coruja. A Dona Coruja é minha esposa que está assistindo a live lá. Não vou colocar o nome dela, que se ela quiser, ela leva aqui o meu. Mas eu vou falando aqui os nomes, tá? Alex Ponciano. O próximo, MA 4682. Deixa eu ver o próximo. Felipe ADM. Rapidamente. Precioso Fusca. Rui Freitas. Olha, Dona Coruja veio aqui reclamar comigo. Por que eu não vou botar meu nome? Turene, eu vou aproveitar aqui. Ó, eu vou aproveitar enquanto você tá anotando os nomes e informar o pessoal como é que eles fazem para adquirir o livro, se alguém tiver interesse de adquirir esse livro. Perfeito. É um assalto que eu reagi.
certo? Escrito pelo Coronel Onivan, da Polícia Militar, pelo Major Álvaro e pelo Cabo Bandeira, certo? Então, quem desejar adquirir, tem a possibilidade de adquirir através do meu direct, aí vai no meu Instagram, ou no Instagram do linhadefrente.info, certo? Ou pelo site da Amazon. A gente está com disponível também na Amazon. Então, quem quiser entrar lá no site, é só digitar o nome do livro e vai ter como adquirir o livro por lá, certo? Então, é um livro que está tendo uma repercussão gigantesca no Brasil todo. A gente, em menos de 30 dias, a gente conseguiu alcançar os 26 estados e o Distrito Federal. Já alcançamos todo o país em menos de 30 dias. E, graças a Deus, está trazendo nós estamos tendo feedbacks fantásticos. A repercussão está sendo muito positiva da obra. Adquirir, tem o site da Amazon, vai lá no meu direct. Primeira? Foi. Vamos lá. Bandeira, como você não sabe a sequência, você vai escolher um número. Eu vou filmar aqui enquanto eu vou fazendo a leitura. Amor, me ajuda aqui? Vou chamar aqui a Dona Coruja para me ajudar. Você vai dizer um número, qualquer número que você quiser, mas não precisa ser tão grande não. Mas tá aqui o nome de todo mundo e eu vou fazendo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Se for 20 e não tiver 20, eu vou subir de volta, beleza? Antes de você olhar lá, escolha logo o número. Número 7. 7, vamos lá. Ah, já tá em cima. Vamos lá, ó, número 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carlos Oliveira, Carlos K4. K4 Oliveira. Se tiver aí, coloquei teu nome. Eftariano, tá aqui, ó. Cadê? Botei. Eftariano, mas não foi tu não, foi o de baixo. Foi quase, Eftariano. Por favor, Carlos, se tiver online aí, tem que falar com a gente aqui para poder ganhar, porque senão não ganha não. Ó, avisa o Carlos aí. É só mandar o nome dele e o endereço pro meu direct que eu mando entregar o livro dele aí. Pronto, chegou aí, Carlos Oliveira 4. Carlos, meu amigo, parabéns por ter ganho aí o sorteio. Vai no meu direct, manda teu nome, manda teu endereço, que eu vou mandar para você sem custo nenhum, meu amigo. Um livro com o maior prazer do mundo. Manda o nome lá que eu faço até uma dedicatória para você, meu irmão. Show de bola. Bandeira, meu irmão, deixa eu ver se a gente finalizou aqui o que a gente tinha previsto. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ver, a gente ia falar um pouquinho sobre a sua reação. Eu vou fazer 2 perguntas rápidas que eu sempre tive a curiosidade, inclusive, de perguntar diretamente para você. No livro você fala, depois que você chegou em casa, não conseguiu dormir nesse dia, mas graças a Deus teve apoio da família e tudo. Como é que funcionou, cara, a tua cabeça depois, chegar em casa? Eu imagino, eu ia me desabar a chorar, ia dormir abraçada com a minha família. Cara, sei lá, eu simplesmente não sei. Quero saber de ti na prática. Me conta como foi tu chegar em casa, cara, e olhar pra tua família, tua esposa, tua filha, sei lá, disse que tava com uma filha pequena na época, 4 anos. Acho que deve ter chegado desabado e choro, foi não? Chorei muito quando cheguei em casa. Foi um momento assim, um turbilhão de emoções. A chegada em casa foi quando as coisas fizeram sentido naquele dia, certo? Começou a fazer sentido para mim, houve uma reação lá, houve uma luta pela sobrevivência e eu consegui voltar para casa. Então, eu vivi a experiência, graças a Deus, uma experiência feliz de voltar para minha casa e depois eu vivi os sintomas da descarga de emoções, de estresse que eu vivi quando fui sequestrado. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, Turene, eu falo isso direto quando a gente tá em palestra, quando a gente está dando aula, quando a gente está tendo a oportunidade de falar em curso, do cuidado e da atenção que a gente deve dar para quem foi vítima, principalmente se a pessoa faz parte das forças de segurança. Por que eu digo principalmente quem faz parte da força de segurança? A gente acaba alimentando um ego no agente de segurança pública, que esse ego, por vezes, faz mais mal do que bem. Né? A gente começa a pregar a figura do Rambo, do Chuck Norris, do super-homem. Então a gente começa a botar na cabeça desse cara que ele é isso, quando na realidade ele é apenas um ser humano. E quando ele está de folga, ele é igual a qualquer outra pessoa. E ele está sujeito a ser vítima igual a qualquer outra pessoa. E se ele for vítima, ele não tem que se sentir mal por isso. O que ele tem é que sobreviver e voltar para casa. Seja lutando ou não lutando.
E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cobra daquele nosso colega que voltou vivo para casa sem lutar, por exemplo. Então a gente fica cobrando daquele, mas rapaz, fosse comigo, né? Às vezes fosse comigo, tinha feito isso, tinha feito aquilo, era para você ter feito isso, era para ter feito aquilo. Quando na verdade a gente tem que se alegrar, a gente tem que dar apoio ao colega que está ali, porque eu vivi uma situação depois do sequestro que foi muito ruim para mim, foi muito pesada. E por sorte, o meu guru, o meu mestre, eu chamo ele de guru, o meu guru, o Coronel Onivan, ele, pouco tempo depois do meu sequestro, ele me emprestou um livro para eu ler, chamado um livro espetacular, de um cara que tem PhD em psicologia, da PUC, de São Paulo, chamado Eduardo Santos. O nome do livro é Transtorno de Estresse Pós-Traumático em Vítimas de Sequestro. Cortou, desculpa. Cortou. Você cortou o nome do autor e você estava falando o nome do livro. Pronto. Por favor, repete o autor e o livro que cortou aqui. Pronto. O livro de Eduardo Santos. É um PhD lá da PUC. O cara escreveu um livro chamado Transtorno de Estresse Pós-Traumático em Vítimas de Sequestro. Ele fez um estudo científico. O estudo dele foi com pessoas que foram vitimadas, pessoas que foram sequestradas. E lá no estudo dele, todas essas pessoas desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático. Alguns desenvolveram ao nível de ter a vida completamente destruída após um evento como um sequestro. Seja ele relâmpago ou um sequestro com cativeiro que durou alguns dias ou meses. Então o livro dele, ele mostra os sintomas da doença, como é que a doença inicia, o que é que essa doença causa. Tem relatos incríveis lá no livro dele, certo? Tem pessoas que eram empresários extremamente bem-sucedidos, o cara milionário, e que teve a vida destruída logo após um sequestro, porque ele desenvolveu uma doença chamada transtorno de estresse pós-traumático. E eu lendo o livro, uma semana depois do meu sequestro, eu estava com a minha família em um restaurante e eu passei mal no restaurante. Eu comecei a sentir um aperto no peito, taquicardia, passei mal mesmo e fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital aqui da polícia, o Edson Ramalho, fui muito bem recebido lá, né, os médicos que estavam lá, o que tinha de exame para fazer em mim, eles fizeram. Fizeram uma bateria de exame e a médica disse, ó, você não tem nada. O que você está tendo aí é uma crise de ansiedade. Aí ela passou um calmante para mim, né? Eu saí do hospital, fui na farmácia, comprei o calmante. Quando chegou em casa, como eu tinha lido o livro desse do professor Eduardo, eu tinha lido o livro dele, o Coronel Onivan tinha me emprestado, né? Eu me liguei, eu disse, rapaz, isso daqui é o seguinte, isso é um dos sintomas da doença. E ele lá fazia um alerta, depois que entra no remédio, já era. Então, quando chegou em casa, eu olhei para a Bíblia, olhei para a caixa de remédio, eu amassei a caixa de remédio e joguei no lixo. E fui ler a Bíblia. Certo? E para você ter ideia, quando eu estava lendo o livro, lá no livro tem uma tabela com 16 sintomas dessa doença. Como é que os sintomas, como é que a doença se manifesta. Então, tinha 16 sintomas lá da doença. Dos 16, eu estava com 20. Para você ter ideia. De 16 sintomas que tava lá, eu tinha 20. Tava com 16 e mais uns 4, meu amigo. Não conseguia dormir, era pensamento invasivo, tinha pesadelo, tinha taquicardia, tinha tudo. Sendo que, como eu sabia o que era, eu tive a oportunidade de ter conhecimento, como alguém me alertou, como eu li alguma coisa sobre aquilo, eu comecei a combater aquilo. Então, sabe, eu tenho condições de ir batendo um por um. Quando eu tinha uma crise de ansiedade, alguma coisa, eu sabia, rapaz, isso é crise de ansiedade. E eu conseguia me controlar, eu sabia o que era, tinha conhecimento. Então, às vezes, essa falta de conhecimento faz com que a pessoa desenvolva a doença de uma forma até mais forte. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado. Em especial, desculpa te interromper, graças a Deus eu sou casado com a psicóloga, que para me deixar doida é só um pulinho. Mas, de fato, a negação é um problema muito grande, em especial nesse contexto que você falou do policial Rambo, né? Que é o cara que é bichão, que faz tudo, não pode sofrer, não pode chorar, não pode sentir medo. Meu amigo, só quem passa por uma porcaria numa situação dessa é que sabe. Na hora que chega em casa, que você é casado, tem filho, você sabe. No colo da mulher a gente vira uma criança. E na hora que você chega em casa e que você se vê, rapaz,
não existe esse negócio de negação, isso não te torna menos homem, isso não vai te tornar um policial, um cidadão, que seja lá o que for, pior. Então, acho que esse fato de você comentar sobre isso, eu acho muito interessante, porque dificilmente eu tive a oportunidade de conversar com alguém que passou por isso e contou o pós de maneira tão aberta como você está fazendo agora. Então, mais uma vez, obrigado, cara, e por favor, continue aí. Desculpa te interromper, porque eu vou me empolgando com as coisas que tu fala. Não, Manda abraço. Dentro da nossa instituição, por exemplo, quando você falou lá no início, Bandeira, a fonte de pesquisa de vocês, a gente hoje tem uma consciência de que há uma subnotificação de casos envolvendo agentes de segurança pública na folga. E alguns desses casos, eles ocorrem justamente porque o policial, por vergonha de contar que foi vítima de um roubo, ele prefere esconder. Ele esconde, e aí eu já tive a oportunidade, Turene, de ir em sala de aula, porque eu prego muito isso, eu prego uma coisa muito simples. Olha, peguem o ego de vocês e joguem no lixo, porque ele não serve para nada. O ego não vai ajudar você a sobreviver. O ego não vai lhe fazer bem. Certo? Então pegue seu ego e jogue na lata do lixo. O importante é que você volte vivo para casa, não interessa como. E a partir dessas frases, desse tipo, a partir do apoio à vítima, Turene, o que é que a gente já conseguiu escutar em sala de aula? Teve um aluno nosso que disse, Bandeira, eu convivo com uma dor há 3 anos. Diga aí, amigo, qual é a sua dor? Disse, eu fui vítima de um roubo e eu não contei nem para minha esposa, nem para os meus filhos. Ninguém sabe. Eu estou contando agora em sala de aula. Para você e para o pessoal que está aqui do lado. Então o cara conseguiu colocar aquilo para fora e depois ele disse, meu amigo, você não está sabendo o quanto isso me fez bem. Eu estou num ambiente aqui de pessoas que estão me acolhendo e eu estou num ambiente onde eu posso desabafar, onde eu posso colocar esse demônio para fora. Porque estava corroendo, ele disse, me matava, me corroendo há 3 anos. Uma coisa que eu tinha vergonha de falar, com medo de alguém dizer, mas rapaz, como é que tu foi roubado? Tu é policial, tu foi roubado, tu não tem vergonha não. Tu é frouxo, tu é isso, tu é aquilo. Então a gente não pode estar com esse tipo de pensamento mais hoje. O que a gente tem são pessoas, cidadãos de bem, pessoas que vieram do meio da sociedade, pessoas que têm família, que têm pai, que têm mãe, que têm filho e que prestam serviço nas forças de segurança, que protegem outras pessoas. É isso que a gente tem, mas são apenas seres humanos. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Porra, Bandeira, vamos, apesar de ainda ter mais 30 minutos, como eu vou jogar isso aqui no YouTube e o pessoal dificilmente assiste todo, a gente vai finalizar esse bate-papo, mas já vamos deixar marcado para quando você puder, a gente falar especificamente sobre o seu caso, para você contar a sua história e preferencialmente correlacionar com as coisas maravilhosas que eu pude ler no seu livro. Então, Bandeira, meu irmão, você não imagina a satisfação e o prazer, a brincadeira que eu sempre faço, vou fazer com você. É um prazer quase sexual falar com você, viu, meu irmão? Eu demoro. Parceiro, obrigado mesmo de coração, obrigado a sua disponibilidade. Agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de conversar com você, de você contar um pouquinho, não digo nem pelo livro, ter contado um pouquinho, passar um pouquinho da sua realidade, da sua vida, de abrir o seu coração, de expor e de fazer esse trabalho tão bacana que você está fazendo, de divulgar o que é realmente uma reação armada, o que sente, o que é a pessoa, o que é na pele alguém que passa por isso. Então, meu irmão, se você quiser aproveitar para se despedir, falar qualquer coisa aí, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. E eu peço que o nosso Supremo Arquiteto do Universo continue sempre me abençoando para você continuar executando esse excelente trabalho que você está fazendo, não só pelo livro, mas pelo workshop, por essas lives, por tudo que você tem feito. Muito obrigado, meu irmão. Manda abraço aí. Turene, só lhe agradecer, meu amigo. Eu fico muito feliz de encontrar pessoas como você, que estão dispostas, num sábado à noite, certo? Tá debatendo. E hoje é aniversário da sua filha, mais ainda, eu fiquei até sem jeito, bicho, quando você falou, eu fiquei sem jeito, mas isso demonstra o carinho, isso demonstra o amor e demonstra o interesse que você tem em ajudar outras pessoas a voltarem vivas para casa, que é isso que a gente está buscando. Então, quando alguém aparece num sábado à noite, disposto a estar tratando de um assunto como esse, extremamente relevante, que envolve o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida, que é a vida do próximo, certo? Para se debater sobre isso, para se trazer um conhecimento sobre isso, a gente só tem que agradecer a Deus. Então, eu fico muito feliz, muito grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, da sua esposa, da sua filha.
aí, né? Feliz aniversário para ela, que Deus abençoe. Um abraço muito grande pro pessoal do Ceará. Eu amo o Ceará, eu tenho família no Ceará, eu tenho sangue de cearense, eu tenho cabeça de cearense, minha cabeça é de cearense, certo? Então eu adoro isso daí, morei aí. Em breve estarei aí, quando eu for, vou lhe perturbar pra gente dar uma volta. Aí, viu, pra gente dar uma volta ali na orla, assistir um show daquele, as comédias lá do pessoal. Então, o Dragão do Mar, já conhece, né? Mas pronto. A gente vai dar uma volta com toda certeza. Pra gente dar uma volta aí. E quem estava nos assistindo, agradecer também, certo? Por estar hoje aí, tá escutando, trocando ideia. A gente tá nesse nível, Turene, que é extremamente importante. Hoje o que a gente está fazendo é buscar um nível de conscientização. Então a conscientização, ela se dá através disso. É uma pessoa que está escutando aqui o que a gente está falando, diz para outra, a outra diz para outra, e a gente vai mudando a consciência. Esse é o primeiro aspecto nesse trabalho. Esse vai ser o primeiro aspecto. Mudar a consciência do policial, alertar ele para uma realidade, alertar ele para o que está acontecendo. E a gente fica muito feliz. No mais, agradecer a Deus, agradecer a todos que estão aí e dizer a nossa frase de amor para todos vocês: voltem vivos para casa. É isso que a gente quer. Meu irmão, mais uma vez, de todo o meu coração, muito obrigado. Foi uma enorme satisfação mesmo bater esse papo com você. Uma excelente noite, um bom final de semana. E vou lhe perturbar também para a gente já deixar marcada a próxima live, então, viu? Bandeira, meu irmão, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus. Que o Supremo Arquiteto nos abençoe hoje e sempre. Valeu. A dona Coruja aqui tá mandando um abraço também. Em breve a gente vai se conhecer pessoalmente, viu? Pode anotar aí. Sim. Será um prazer, meu irmão. Será um prazer. Galera que assistiu aí, muito obrigado. Obrigado para vocês que assistiram. Quem está assistindo no YouTube, que vai ser postado muito em breve. Acredito que terça-feira agora já sai. Muito, muito, muito obrigado. Acompanhe aí o Bandeira. Quem quiser o livro, procura ele no privado, que é um cara gente boa. Você vai conseguir o livro com uma dedicatória especial, como eu tenho o meu. Com essa dedicatória massa. Meu irmão, obrigado. Tudo de bom para você. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto.